Olá, é muito bom ter a sua companhia, afinal Está Escrito foi feito especialmente para você. Você é daqueles que gostaria de estudar a Bíblia, mas acha a Bíblia um livro complicado, difícil de ser compreendido? Bem, pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. É um kit com 3 CDs, 21 temas bíblicos apresentados por Cid Moreira. Para receber em sua casa, é só fazer contato conosco. Basta acessar o blog novotempo.com/está escrito. Logo na primeira página, você vai encontrar o ícone com um desenho do Verdades Bíblicas. Ao clicar ali, vai aparecer um cadastro. É só você preenchê-lo e já vai direto para a expedição. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de informar os seus dados, nome e endereço completo com CEP. Essa é a série Os 7 Maiores Acontecimentos da História do Cristianismo. E no programa de hoje, o pastor Ivan Saraiva vai contar a emocionante história de Hudson Taylor, responsável pelo envio de quase 1000 missionários para a China. Sabe você o que é um menino de 5 anos já dizer que quando crescesse seria missionário na China? Ele gastou a sua vida e a de sua família na pregação do Evangelho no país mais populoso do mundo. Fique conosco. O Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Os 7 Maiores Acontecimentos do Cristianismo, hoje com o tema Hudson Taylor e o Evangelho na China. Olá, querido amigo do Está Escrito. Hoje daremos continuidade à série Os 7 Acontecimentos da História do Cristianismo, os maiores acontecimentos da história do cristianismo. E quero falar para você sobre a história de um homem chamado James Hudson Taylor, ou como ficou conhecido, Hudson Taylor. Ele nasceu em 1832 na Inglaterra. Era de uma família metodista. Seu pai, um farmacêutico. O desejo dele era ser um missionário. Viveu a vida frustrado. Gostaria de ser missionário, mas não teve fé suficiente. Por isso, sempre que tinha uma oportunidade, discutia como poderia ajudar a pregação do Evangelho para os outros povos. O pai do Hudson dizia: a África já tem muitos missionários, precisamos enviar missionários para a China, um país tão grande, mas mergulhado no paganismo. Às vezes achamos que as crianças não prestam atenção naquilo que nós falamos, mas não há dúvidas que de tanto ouvir seu pai falar, quando Hudson tinha apenas 5 anos, ele disse a seu pai: quando eu crescer, serei um missionário na China. Apesar dessa afirmação, os anos de adolescência de Hudson foram conturbados. As influências dos amigos atrapalharam bastante a sua vida espiritual. Porém, sua mãe e sua irmã não cessavam de interceder por ele. É como diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 6. Aquilo que a palavra de Deus diz, acabou se cumprindo também na vida de Hudson Taylor. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Baseado na promessa da palavra de Deus, sua mãe e sua irmã continuaram perseverando em oração. E aos 17 anos, ao ler um folheto escrito pelo seu pai acerca da obra de Cristo, Hudson compreendeu o plano de Deus para a sua vida e, como resultado, entregou sua vida ao Senhor Jesus. Ele sentiu o chamado do Senhor para trabalhar como missionário na China. Logo, começou a aprender o mandarim através de uma cópia do Evangelho de Lucas. Hudson também soube da grande necessidade de médicos na China e assim começou a estudar medicina a fim de estar preparado para a grande obra médico-missionária. Além de medicina, estudou teologia, latim e grego.
Por saber que deveria depender totalmente de Deus para o seu sustento diário na China, Hudson muitas vezes colocava-se em situações que julgava parecida com aquilo que ele iria enfrentar na China, como, por exemplo, ele passava dias se alimentando basicamente de aveia e arroz, e grande parte do seu salário, sabe o que ele fazia? Ele ofertava aos pobres. Certo dia, um homem lhe pediu que fosse orar por sua esposa, que estava doente na sua casa. E ao chegar ali, Hudson viu uma casa cheia de crianças passando fome. A mãe realmente estava muito enferma. Compadecido daquela situação, depois de orar, tirou do seu bolso o sustento da semana, tudo que ele tinha, e ofereceu ao casal. Milagrosamente, naquele mesmo dia, alguém lhe procurou e trouxe um envelope com dinheiro. Esta experiência ensinou Hudson Taylor que Deus era o seu provedor. Ele não precisaria temer nada nem ninguém. Deus cuidaria dele. É como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 33, no verso 15 e no verso 16. Aqui a promessa da palavra de Deus diz a você e a mim, como disse também a Hudson Taylor. O que anda em justiça e fala a verdade, se recusa a aceitar suborno e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as rochas serão a sua fortaleza, e o seu pão será dado, e as suas águas serão certas. Hudson tinha essa certeza no coração. Deus era verdadeiramente bom, era o Criador, mas também o mantenedor de todas as coisas e de todas as pessoas. Foi no dia 19 de setembro de 1853, com 21 anos, Hudson Taylor partiu para a China a bordo de um navio. A viagem durou longos 6 meses, até que ele finalmente chegou em Xangai. Nesta época, a China estava passando por momentos turbulentos e Xangai havia sido tomada por rebeldes. Hudson então decidiu evangelizar o interior da China. Assim ele começou o seu trabalho, sabe o que fazendo? Distribuindo literatura e porções da Bíblia. Então, à medida que ele ia conhecendo as vilas ao redor de Xangai, depois ele ia se afastando mais e mais dos grandes centros e aí então chegando nos pequenos vilarejos. Ao estar no meio do povo, ele notou como as pessoas olhavam diferente a ele por causa da sua vestimenta. Veja só, a roupa dele era de ocidental. Sendo assim, ele decidiu adotar os costumes da terra, vestindo-se como um chinês, deixando seu cabelo crescer e fazendo uma trança, como os outros chineses. Esse ato conquistou o respeito de muitos chineses. Em janeiro de 1858, Hudson se casou com Mary, filha de missionários, mas agora órfão, que trabalhava em uma escola para meninas. Como médico missionário, trabalhou em um pequeno hospital com muitos doentes e ali muita gente aceitou a Jesus. E eles se recuperaram das suas enfermidades. E Hudson, então, diante dessa situação, ele foi convidado para assumir a direção da missão de hospital lá em Londres, ou a missão hospitalar de Londres. Ele começou então a orar por mais missionários na China. Ele percebeu o óbvio, somente ele pregando, por mais que ele se esforçasse, ele nunca conseguiria atingir toda a China. Depois de estar 7 anos na China, Hudson precisou regressar à Inglaterra por motivos de saúde. Ao partir em 1860 para a Inglaterra, não imaginava que estaria 6 longos anos longe do campo missionário. Apesar da distância, o seu coração estava ligado à China. De frente com o mapa da China, todos os dias ele orava, pedindo que Deus enviasse pessoas dispostas a ganhar as almas chinesas. Foi então que escreveu uma carta para sua irmã que dizia: se eu tivesse 1000 libras, a China doaria. Se eu tivesse 1000 vidas, a China daria. Vendo o que havia escrito, ele corrigiu: não a China, mas para Cristo. Tudo o que fizermos por Jesus será pouco. Mas não ficou parado nesses 6 anos na Inglaterra, não. Sabe o que ele fez? Toda a revisão do Novo Testamento para o chinês e escreveu vários artigos sobre as missões na China. Foi em 1864 que Hudson Taylor pediu a Deus 24 missionários, 2 para cada província já evangelizada no interior e 2 para a Mongólia. Deus assim cumpriu o seu desejo e em 26 de maio
de 1866, Hudson e Maria, seus 4 filhos e os 24 missionários estavam embarcando no navio em direção à China. Em um período de 3 anos, Hudson sofreu a perda da sua filha mais velha, Grace. Também perdeu o seu filho Samuel, seu filho recém-nascido, e em julho de 1870, sua esposa também morreu de cólera. Mesmo passando por esse vale de dor, Hudson Taylor não desistiu de sua grande missão, a Grande China. Anos depois, perdeu o seu 4º filho na China. Em 1878, Hudson esteve por alguns meses acometido de uma enfermidade tremenda na coluna, o qual o paralisou. Porém, ainda na cama, ele conseguiu enviar 18 novos missionários para a China. Milagrosamente, depois de muitas orações, Deus o curou e ele voltou a caminhar com saúde completa, perfeita. Foi em 1882 que Hudson orou ao Senhor por mais 70 missionários e fielmente Deus proveu os missionários e o suporte para cada um deles. Que fé tinha Hudson Taylor, que amor ele tinha pelas almas desse grande país, o país mais populoso do mundo, a China. Ele não cessava, ele podia estar paralisado, ele estava orando, intercedendo, ele podia estar acometido de alguma doença, ele continuava arrumando os meios para poder mandar missionários para a China. Que amor é esse? Que paixão foi essa de Hudson Taylor? Eu acredito que esse homem deve ser um exemplo para você e para mim. Sabe, foi em 1886 que Hudson toma outro grande passo de fé. Sabe o que ele pediu para Deus? Mais 100 missionários. Que ousadia foi essa? Mais 100 missionários para a China. Milagrosamente, sabe quantos candidatos apareceram para se apresentar, para ir à China? 600. Eles vieram da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, se prontificando para o trabalho. E em novembro de 1887, Hudson anuncia alegremente a partida de 100 missionários para a China. Durante os próximos 15 anos, Hudson visitou a América, a Europa e a Oceania, recrutando missionários para a China. O desejo agora não era apenas de 100, mas de 1000 missionários. Isso eu chamo de fé. Começou pedindo alguns poucos missionários, 2 dezenas, depois pedindo 70, depois pedindo 100, depois 1000. Que homem foi esse? Um homem de carne e osso como eu e como você, mas que entendeu que a sua vida tinha um propósito, tinha uma razão de existir. Em abril de 1905, quando ele tinha 73 anos, Hudson Taylor fez a sua última viagem à China. Ele tinha passado o inverno na Suécia. Seu filho Harold, ele era médico e juntamente com sua esposa eles decidiram acompanhar o pai na sua última viagem. Sabe, ao chegar em Xangai, ele visitou o cemitério onde sua esposa Maria e 4 de seus filhos foram sepultados durante o seu trabalho naquele grande país. Após percorrer o campo missionário, depois de ter conversado com os missionários, ter lhes fortalecido a fé, Hudson Taylor deitou-se numa tarde em 1905 para descansar. E desse descanso, não acordou mais. Mas ele deixou um legado. Ele abriu 205 campos missionários, fundou 125 escolas cristãs, 1000 pessoas trabalhando em tempo integral e uma estimativa de 125.000 cristãos na China. Foram 52 anos dedicados à pregação do Evangelho. Essa vida não deveria nos inspirar? Quanto você já fez por Jesus, amigo? Quantas pessoas foram alcançadas por seu intermédio? Você estaria disposto a dedicar a sua vida em um campo missionário? Quando você morrer, que legado você terá deixado para o mundo? Hudson Taylor foi um homem ímpar. Que coragem! O mundo já tinha muitos missionários, centenas de missionários na África. Na China, ninguém. E ele começou a se preparar para ser um missionário.
Sabe o que isso significa? Que ele não simplesmente disse, eu vou para a China. Ele começou a estudar grego, latim, começou a estudar o mandarim, fez medicina porque sabia que aquele curso serviria para ele de uma maneira tremenda na China para pregar o Evangelho. E quando ele começou a se vestir como um chinês, a usar os hábitos e costumes chineses, ele entendeu uma coisa: por mais que ele fosse amado e respeitado, ele nunca iria sozinho conseguir evangelizar a China. E parece que tudo é providencial. Até aquilo que seria um grande problema, problemas de saúde, ele teve que regressar à Inglaterra. Talvez foi o meio pelo qual Deus ajustou todas as coisas e ele começou a mandar missionários para a China. Que legado nos deixou Hudson Taylor? Um homem de Deus, um homem de fé, um homem de coragem, que perdeu muitas coisas. Perdeu 4 filhos, perdeu sua esposa, 52 anos dedicados à pregação do Evangelho. Morreu em campo missionário. Imagine, aos 73 anos poderia estar descansando, mas o amor dele era a razão pela qual ele vivia, o amor pelas almas na China. Eu tenho certeza que nesse exato momento, Deus está chamando algumas das pessoas que estão assistindo esse programa para se tornarem missionários em outras terras. É claro que nós somos missionários na nossa casa, no nosso lar, no nosso bairro, mas algumas pessoas, Deus concede um dom especial para pregar o Evangelho em outros lugares. Você tem facilidade em falar outros idiomas? Você sente no coração que precisa fazer alguma coisa com a sua vida? Por que não se tornar um missionário? Por que não ir para outros lugares falar sobre Jesus? Há tantas pessoas por esse mundo que precisam da esperança que eu e você temos. Deus está chamando você, amigo. Talvez seja você, amiga. Deus está convidando você para ter uma obra, para deixar um legado para o mundo, para a sociedade. Então, querido, aceite o convite, não fuja do chamado de Deus. Há muita gente que precisa aprender a confiar em Deus, somente nele, todo o tempo todo. O mesmo Deus que sustentou Hudson Taylor, tenho certeza que esse Deus irá sustentar você. Imagine, a China, um país comunista, fechado, mas Hudson Taylor estava lá, seus missionários estavam lá. Sabe, as circunstâncias podem ser as mais adversas. Quando nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, você pode ter a certeza, nós vamos com a vitória garantida. Hudson Taylor morreu. Ele não está mais aqui entre nós. Está descansando, aguardando a volta de Jesus. Ele irá ressuscitar e ele verá o fruto do seu trabalho. Milhares e milhares, milhares e milhares, centenas de milhares de cristãos vivendo hoje na China. Pessoas que conheceram a Cristo porque um dia um menino de 5 anos ouviu seu pai falar da necessidade de missionários na China. Deus tocou o seu coração e ele foi um grande homem. Nós vamos ouvir um hino agora, uma mensagem. Eu acho que esse é um momento para nós abrirmos o coração a Deus, perguntando: Senhor, Tu tens um plano para a minha vida? O Senhor quer que eu seja um pregador, um missionário? Por favor, me mostre o caminho, porque eu quero cumprir o Teu desejo, a Tua vontade na minha vida. Você tem esse desejo? Enquanto Oséias canta, tome essa decisão, converse com Jesus e diga: Senhor, eu estou aqui, pronto para pregar do Teu amor, para falar do Senhor para as pessoas. Se você assim orar, tenha certeza, Deus vai ouvir a sua prece, vai responder a sua oração e você será uma bênção, como um dia Hudson Taylor foi. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o
irá passar e eterno só é Deus. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho certeza de que não vou perecer. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu. Vamos subir. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos pela vida de Hudson Taylor. Obrigado, Senhor, porque é uma história que nos inspira, que nos mostra, ó Deus, o ideal de te servirmos. Ajude-nos a sermos missionários, a pregarmos do teu amor, a falarmos as tuas verdades para as pessoas que ainda não conhecem. Entregamos nossa vida em tuas santas e boas mãos, em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje você pôde ver o que é uma vida consagrada a Deus. Quando colocamos nossos sonhos nas mãos de Deus, Ele cuida de nós e realiza muito mais que pedimos ou sonhamos. A consagração também é um dos 21 temas do curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um trecho na voz de Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você.
Totalmente de graça, basta fazer contato conosco para recebê-lo. Acesse agora mesmo o nosso blog novotempo.com/está escrito. Preencha o seu cadastro ou, se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de informar o seu nome completo e endereço com CEP. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, e curtir a nossa página no Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido.